eu vou hoje aqui apresentar uma PEC a respeito do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é vinculado ao Ministério da Fazenda, responsável pelo julgamento de recursos de ofício e voluntários interpostos contra autuações fiscais relativas a tributos federais. O famoso CARF, que hoje passou a ser mais um escândalo deflagrado pela Operação Zelotes, cuja Operação Zelotes já disse que há um desvio de dinheiro público em torno de 5 bilhões e 700 milhões de reais e que esse valor pode chegar a 19 bilhões de reais. Assim sendo, eu colhi as devidas assinaturas e então, no dia 19/5, instalamos então a CPI do CARF aqui no Senado Federal. O CARF foi criado em janeiro, começou a funcionar em janeiro de 2009. De janeiro de 2009 até dezembro de 2014, o CARF julgou 1,3 trilhões de reais. Hoje, a União tem no Poder Judiciário, para ser julgado, mais de 2 bilhões de reais. E no CARF ainda se encontra um estoque para ser julgado em torno de 565 bilhões de reais. Pois bem, eu quero só fazer um breve relato como era o formato do CARF. O CARF anteriormente era formado por 360 conselheiros, sendo 216 titulares e 144 suplentes. Desses 216 titulares, juntamente com esses 144 suplentes, a metade era auditor da Receita Federal e a outra metade era indicado por diversos órgãos, por diversos segmentos da nossa economia, do comércio, da indústria, das instituições financeiras, enfim, dos advogados. E esse CARF tinha a seguinte estrutura: 3 sessões. A sessão primeira julgava os impostos de renda das pessoas jurídicas, como também a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. A segunda sessão julgava, então, pessoas físicas, imposto territorial rural e também contribuições previdenciárias. E a terceira turma julgava, então, o PIS, PASEP, COFINS, FII Social, PIS, ou melhor, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, extinta CPMF, IOF, a CID e outras mais. Pois bem, depois da deflagração da Operação Zelotes e também da instalação da CPI do CARF aqui no Senado Federal, o CARF resolveu então mudar esta estrutura, mas continuou-se a paridade. Essa nova estrutura, então, hoje é da seguinte forma: de 216 conselheiros mudaram para 130 conselheiros e mais 14 suplentes. Criação de regras para evitar parentes de conselheiros que sejam nomeados para o CARF, até 3 anos depois da saída do conselheiro. Terceira mudança: exigência de que os conselheiros, os contribuintes que sejam advogados, se licenciem formalmente da advocacia para se dedicarem exclusivamente ao CARF. Quarto, instituição de salário para os conselheiros. Quinto, ampliação dos requisitos para concorrer ao cargo de conselheiro, inclusive com previsão de sindicância de vida pregressa do candidato. 6, proibição expressa de conselheiro atuar em processos dos quais possam ter interesse econômico e direito direto ou indireto. E 7º e último, participação de representante da OAB no comitê de seleção dos novos conselheiros. Pois bem,
Esta foi a mudança, então, que o CARF, depois, então, dos relotes e da CPI, tomou essa decisão. Entretanto, eu vejo, senhor presidente, que, mesmo assim, não resolverá os problemas, os ilícitos destes julgados dentro desse CARF. E lá, eu repito, nós ainda temos mais de R$500 bilhão para serem julgados. Portanto, já hoje, completando quase 60 dias da nossa CPI aqui no Senado Federal, como relatora nós temos a competente senadora Vanessa Graziotin, que tem estado ao nosso lado, o senador Pimentel. Então, nós começamos, então, a estudar uma nova PEC. E essa nova PEC, nós tivemos uma audiência agora recentemente com o doutor Gustavo Brigagão, né? Um especialista em tributário, doutor Heleno Torres e também o presidente do CARF, doutor Barreto. E chegamos então à PEC que nós protocolizamos ela ontem, e ela leva o número então 112/15. E ela diz o seguinte: determina a edição de uma lei complementar para regular o contencioso administrativo fiscal. Às mesas da Câmara e dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 3º do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. Os artigos 37, 108 e 146 da Constituição Federal de 88 passam a vigorar com a seguinte redação. Aqui no 37, portanto, nós criamos, então, o inciso 23, que diz o seguinte: a composição do novo CARF. Os órgãos do contencioso fiscal da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios serão integrados por bacharéis em direito com, no mínimo, 30 anos de idade e 5 anos de atividade jurídica na área tributária, e aprovados previamente em concurso público específico de provas e títulos, que contarão com a garantia da vitaliciedade e por um membro do Ministério Público que funcionará como fiscal da lei. Ou seja, nós estamos, então, propondo que ele será composto, então, por pessoas através de concurso público, com vitaliciedade, com no mínimo 30 anos de idade e também 5 anos de experiência. O artigo 108, que fala do Poder Judiciário, o inciso 2, julgar em grau de recurso, 2 pontos. Letra A, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Aqui não mudou. Eu só estou repetindo porque nós tivemos que criar a letra A para que nós pudéssemos também criar aqui a letra B. E aqui, então, nós criamos a letra B. A letra B diz o seguinte, do artigo 108, inciso 2. Letra B. Os pedidos de revisão formulados pela parte vencida no âmbito administrativo do contencioso administrativo fiscal federal, ficando suspensa a exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da decisão final. Aqui, senhor presidente, nós temos 2 situações. A primeira é que estas ações, esses autos de autuações dentro do CARF demorava em torno de 8 anos. Depois, iria então para a primeira instância e depois para a segunda instância do Poder Judiciário, e aí então demorava mais um tempo em torno de 8 a 10 anos. Ou seja, para que a União recebesse este dinheiro, levava-se então algo em torno de 16 anos, ou mais. E aí então essa empresa já tinha inclusive alguma delas em estado de falência e insolvência. Desta forma, nós estamos então saindo desse juiz de primeira instância e indo diretamente para o juiz de segunda instância. E também
esse depósito compulsório que a empresa tem que fazer para recorrer ao tribunal de segunda instância, nós também estamos propondo a suspensão dessa exigibilidade do crédito tributário até o trânsito julgado da decisão final. E, por último, aqui, nós estamos também alterando o artigo 146. O 146 da nossa Constituição, que diz que cabe à lei complementar, criando, então, o inciso 4º, estabelecer a disciplina do processo administrativo fiscal da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado o disposto no inciso 23 do artigo 37 desta Constituição. São estas as nossas propostas, senhor presidente, para que tenhamos um contencioso que realmente venha a atender os anseios da União, em especial do nosso povo. E eu espero que esta proposta, o Congresso Nacional, venha acatar e discutir, e nós estamos abertos para a discussão, evidentemente, desta PEC. E nós aguardamos que ela venha a ser colocada o mais rápido possível em julgamento e, para tanto, então, eu rogo o apoiamento dos meus pares para que essa iniciativa aqui apresentada possa prosperar nesta casa e seja, no menor tempo possível, remetida à Câmara dos Deputados e, finalmente, possa ser promulgada por este Congresso Nacional. E aqui, senhor presidente, esta PEC, ela entra em vigor no ano seguinte, ou seja, nós precisamos aprovar essa PEC este ano ainda, porque com esta paridade, com esse novo sistema que foi criado para o CARF, com toda a vênia, eu acredito que nós não tenhamos a garantia de que este contencioso tão importante para o nosso país venha a funcionar com transparência e com a verdadeira licitude que deveria ter pautado ao longo dos anos nesse contencioso. E repito, nós temos 2 bilhões no Poder Judiciário, nós temos mais de 500 bilhões de reais, ou seja, 565 bilhões, para ser mais preciso, em processos ainda a ser julgados. E nós vamos continuar com a nossa CPI, ouvindo, então, essas pessoas que nós achamos que participaram de julgamentos, no mínimo, estranhos, né? E compartilhando informações com a Operação Zelote, que tem feito um trabalho extraordinário através do procurador Frederico Paiva e do Dr. Marlon Cajado, da Polícia Federal. Muito obrigado.